Oi, pessoal! Hoje a gente vai dar uma olhada numa coisa bem curiosa do texto bíblico, sabe? Porque uma passagem específica lá em Lucas 1:78 acaba tendo tantas traduções diferentes. E vamos explorar como uma linha de interpretação, que nossa fonte chama de teologia de impacto, meio que vira isso de ponta cabeça. O foco todo vai para uma palavra grega, anatolê. Então, o que a gente quer fazer aqui é tentar entender essa confusão de traduções e, mais fundo ainda, analisar essa tal teologia de impacto, ver qual é a força tradutiva dela, né? Como ela pressiona por um sentido mais, assim, concreto, literal mesmo, desafiando o que a gente geralmente ouve. Nossa base são os trechos do documento As Traduções sobre a Visita do Deus IHW.pdf. Ok, vamos lá então. É bem impressionante quando você pega a lista. A mesma ideia em Lucas 1:78 vira: Oriente do Alto, aurora lá do alto, sol nascente das alturas, astro das alturas. Até coisas como Day Spring em inglês ou Nuevo Amanecer em espanhol. São muitas versões, né? ACF, Aera, NVI, várias. E a fonte já começa jogando uma lenha na fogueira dizendo que essa teologia de impacto afirma que essa variedade toda existe porque, bom, os tradutores não sabem o que significa. É forte isso para começar, hein? O problema central é esse, né? Como pode Anatolê exupsus virar tantas coisas? Sol nascente, Oriente do Alto. Já mostra que tem algo complexo aí. E, tradicionalmente, o caminho costuma ser mais poético, certo? O pessoal explora o símbolo da luz, da esperança, aquele novo dia que nasce, né? Conectam com o Messias como luz. É uma leitura bonita, teologicamente rica, que a gente vê há muito tempo. Sim, sem dúvida. E essa leitura simbólica, ela tem sua força, sua beleza, não dá para negar. Ela conecta a vinda de Jesus com temas muito profundos, né? Salvação, revelação, a luz que chega na escuridão, tem raízes fortes na tradição. Mas é justamente aí que essa abordagem que a gente está vendo hoje, a tal teologia de impacto, entra para cutucar, digamos assim. O que essa teologia de impacto propõe, pelo que está no material, é uma mudança radical de foco. É tipo deixar um pouco de lado as metáforas e procurar uma correspondência mais direta, sabe? Concreta. Quase física mesmo, no mundo real. A pergunta central parece ser: e se Anatolí não for só um símbolo? E se apontar para algo tangível? Um lugar, quem sabe? A força dessa abordagem, eu acho, está em questionar se o simbolismo não acabou escondendo um sentido primário, mais literal. Entendi. A proposta é ir atrás do concreto que talvez esteja por trás do símbolo. Mas aí fica a pergunta: se Anatolí não é a aurora, a luz, o renascimento, o que seria então nessa linha de raciocínio? Para onde leva essa busca pelo concreto? A análise da fonte leva a gente primeiro para o básico do básico. O significado da palavra Anatolí no grego da época. Antes de virar símbolo para tudo quanto é lado, é um termo geográfico. Ponto. Significa leste, oriente, a direção onde o sol nasce, claro, mas, primeiro, uma coordenada no espaço. E a fonte reforça isso lembrando o uso na Septuaginta, né? A versão grega do Antigo Testamento que os autores do Novo Testamento conheciam bem. Tem exemplos muito claros ali onde Anatolí é a localização geográfica literal, zero símbolo. Pensa em Gênesis 2:8, o jardim do Éden plantado para o Oriente. Catanatolás, literal. Ou Isaías 41:2, falando de alguém vindo do Oriente, Apanatolon. Ezequiel 43:2, a glória de Deus vindo do caminho do Oriente, Apotesodoutes prosanatolás. Nesses casos não tem muita dúvida, é geografia. Certo, então tem base no próprio uso bíblico para entender Anatolí como leste, região oriental, de forma bem literal. Ok. Com isso estabelecido, como é que essa leitura mais pé no chão, digamos, se aplicaria nos textos que geram a polêmica toda? Tipo Zacarias e Lucas. Eu acho que a tal força tradutiva dessa teologia começa a aparecer de verdade. A fonte aplica esse princípio de literalidade geográfica direto. Pega Zacarias, na Septuaginta.
tem duas passagens cruciais. Zacarias 3.8, Iduago tondulum dolum anatolém, e Zacarias 6.12, Iduanir anatoleon nomaltó. A tradução mais comum vê Anatolia aí como o renovo, né? Aquela imagem messiânica de algo que brota. Mas a leitura que a teologia de impacto propõe, segundo o documento, é direta. Eis que trago o meu servo Anatolém, ou eis um homem, Anatolé é o seu nome. Nessa visão, Anatolé não seria renovo, seria um nome próprio talvez, ou mais provável ainda, uma designação ligada ao leste, o homem do Oriente, o servo vindo do Oriente. A interpretação força a tradução para longe da metáfora, percebe? E essa linha de raciocínio leva direto para Lucas 1,78. Epesquipsato em mas Anatolé ex upsus. Se aplicar a mesma lógica, a mesma busca pelo concreto, a tradução seria algo tipo, nos visitou a Anatolé vinda do alto. Não a aurora simbólica vinda do céu, mas uma visita, uma manifestação divina que vem de uma região oriental geograficamente elevada. E a fonte vai além. Identifica essa Anatolé do alto, esse Alto Oriente com a área de montanhas da Síria, Mesopotâmia e, olha aí, a Anatólia, atual Turquia. Opa! Aqui a coisa começa a ficar bem interessante mesmo. Quer dizer, então, que essa leitura não muda só uma palavra, ela tenta redesenhar o mapa. Está sugerindo uma conexão física geográfica entre a profecia lá de Zacarias e o que o pai de João Batista falou. E essa Anatólia que você mencionou, não é lá que ficavam as 7 igrejas do Apocalipse? Exatamente. É isso. Se a gente junta os pontos que a fonte apresenta, a proposta é traçar uma linha histórico-geográfica baseada nessa leitura literal de Anatolé. A sequência que eles sugerem é bem intrigante. Olha só. Primeiro, Zacarias, o profeta. Ele anuncia, Anatolé, interpretado não como renovo, mas como o servo ou o homem vindo da região oriental elevada, Síria, Anatólia. Ok. Depois, João Batista, lá em Lucas 1,78. O pai dele profetiza a visita da Anatolé ex upsus, a Anatolé vinda do alto, se referindo a essa mesma região oriental elevada. Seria a precursora da ação divina. Certo. Em seguida, os magos, em Mateus 2:1-2, eles vêm do Oriente, Apo Anatolon, Apo Anatolon, provavelmente da Mesopotâmia ou de áreas a leste de Israel, talvez seguindo um sinal ligado a essa mesma zona geográfica maior do Oriente. E, finalmente, as igrejas do Apocalipse, Apocalipse 1-3, onde elas ficam? Na província romana da Ásia, que é a Anatólia Ocidental, representando um foco posterior da atividade divina, justamente nesse eixo geográfico oriental. Então o argumento central da fonte é esse. Essa sequência toda, Zacarias, Lucas, Mateus, Apocalipse, não seria só temática ou simbólica. Apontaria para uma continuidade geográfica e histórica real, concreta, com a Anatólia e as regiões vizinhas no Oriente, tendo um papel central nisso tudo. A palavra Anatolie seria o fio condutor geográfico que amarra esses momentos. E tem um detalhe importante que a fonte usa para sustentar isso, a expressão ex ipsos, ex rupsos, em Lucas, que geralmente vira do alto. Nessa leitura da teologia de impacto, isso não seria uma origem celestial, tipo do céu, mas sim a altitude geográfica mesmo, literal, da região oriental. As terras altas, as montanhas da Síria, da Anatólia, em contraste com a Judéia, que é mais baixa. Isso, segundo eles, até poderia bater com uma rota física possível para os magos, vindo de uma região elevada a leste. Então o que tudo isso significa, assim, na prática? Se a gente tentar resumir a proposta dessa teologia de impacto que a fonte traz. A ideia é que, em vez de olhar para a Anatolia só como metáfora de luz, de esperança, a gente deveria considerar seriamente a chance dela ser uma referência geográfica mesmo, consistente, ao leste, e especificamente à região da Anatólia e Síria. Isso criaria um elo geográfico, histórico, literal, ligando profecias do Antigo Testamento, o anúncio do Messias e até onde ficavam comunidades cristãs importantes no início.
É uma mudança de perspectiva e tanto. Exatamente. E aí que a gente percebe bem essa força tradutiva da abordagem. Ela não quer ser só mais uma interpretação na prateleira, né? Ela desafia de frente séculos de traduções que foram pelo caminho do simbólico. A força dela está em exigir uma tradução diferente, uma que troque o poético pelo geográfico, o símbolo pela localização. Ela busca impor uma leitura concreta, histórica, que una esses usos de Anatolie do jeito novo. A fonte até organiza isso numa tabela, tentando mostrar essa progressão geográfica. Começa com o homem do Oriente, em Zacarias, passa pela manifestação vinda do Alto Oriente, em Lucas, conecta com os magos vindos do Oriente, em Mateus, e termina nas igrejas na Ásia Anatólia do Apocalipse. É uma tentativa de montar uma narrativa com coerência espacial, sabe? Foi uma exploração bem densa, mas interessante. Recapitulando, então. A gente viu a variedade enorme nas traduções de Lucas 1,78 e analisamos mais a fundo essa proposta da teologia de impacto, como está na nossa fonte. Essa abordagem defende uma leitura literal e geográfica para Anatolie, interpretando como Oriente, mais especificamente, a região da Anatólia, Síria. E essa leitura criaria uma possível linha de conexão física, histórica, juntando Zacarias, a profecia sobre João Batista, a vinda dos magos e até a localização das igrejas do Apocalipse. Pois é. E isso, pensando bem, levanta uma questão importante para a gente refletir depois. Se essa interpretação geográfica literal de Anatolie for levada a sério, nem que seja como uma possibilidade a mais, como isso poderia mudar a nossa forma de entender as conexões entre as profecias judaicas, a história de Jesus e o mundo não judeu que era representado justamente por lugares como Anatólia, né? Desde o comecinho. Será que o Oriente, nessa visão, ganha um papel na fundação da narrativa cristã que é ainda mais concreto, mais geográfico do que a gente costuma pensar? Fica aí a pergunta sobre o peso real dos lugares na construção da história da fé.